Bom dia, paz do Senhor. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E eu sou a missionária Evailza Marques. É muito bom estar com você aqui a cada manhã para nos alimentar um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos hoje meditar uma palavra que está no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo de número 13. Lucas, capítulo 13, os versículos 22, 23 e 24. São Lucas, capítulo 13. São Lucas, capítulo 13. São Lucas, capítulo 13, versículos 22 ao 24. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode acompanhar a leitura. Se não, você escuta, faça suas anotações, mande um comentário, deixe o seu gostei, que é muito importante, se inscreva nesse canal, compartilhe, seja um canal de bênção na vida de mais alguém. E fique até o final. No final nós vamos orar juntos, tá certo assim? Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito para conosco. As bênçãos, agradecer e pedir também. É muito maravilhoso estar falando com o Senhor Jesus a cada manhã. Esse banquete maravilhoso, sermos alimentados com a palavra de Deus. Vamos ler então? São Lucas, capítulo de número 13, no versículo 22, diz assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha que interessante, eu vou repetir essa leitura. Nós estamos meditando nessa manhã, esse Manhã com Palavra, esse devocional abençoado por Deus. São Lucas capítulo 13, versículos 22 e 24 diz: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui, Jesus ensina sobre a entrada no reino de Deus. E os ensinamentos de Jesus, ele sempre gostou de ensinar através de parábolas. O Evangelho de Mateus também fala sobre este texto: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mas hoje nós vamos meditar o que fala Lucas. E é muito interessante essa passagem, porque é uma parábola pequena que Jesus está ensinando sobre a entrada no reino. Olha a preocupação de Jesus em estar sempre ensinando aos seus discípulos e a todos que estavam ali ouvindo ele, porque onde Jesus estava, a multidão se aglomerava. E interessante isso que o Senhor sempre se preocupou em ensinar. Por isso nós estamos aqui nessa manhã com a palavra de Deus, compartilhando essa palavra maravilhosa que o Senhor coloca no nosso coração. E isso é maravilhoso, quando você compartilha uma coisa boa que você aprende. E aí, essa é uma parábola que, embora pequena, é uma parábola pequena, olha só, se torna muito grande. Por quê? Porque é uma proposta de uma mensagem que Jesus apresenta duas portas. Uma porta estreita e uma porta larga. E há uma escolha. E nós precisamos parar um pouquinho para analisar qual é a porta que eu quero entrar. Às vezes a gente chega num lugar e a porta é mais estreitinha, a gente percebe, nossa, essa porta deve estar fora de tamanho, de largura, fizeram uma porta pequena demais, não é? Pois é, mas Jesus está falando,
entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Tudo, a gente caminha na vida e tem muitas coisas que são difíceis. A gente diz assim, nossa, não dá para continuar, eu não consigo. Consegue. Pede a ajuda do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E olha só o que diz aqui. E percorria as cidades e as aldeias. Quem? Jesus. Fazendo o quê? Ensinando e caminhando. Para onde? Para Jerusalém. Havia um caminho a ser seguido. E Jesus ia caminhando, ele não perdia tempo, ele não perdia a oportunidade de ensinar. Por isso que nós estamos aqui, aproveitando a oportunidade que temos de aprender um pouco mais da palavra de Deus e sermos ensinados por ele. E disse-lhe aí uma pessoa pergunta assim, Senhor, são poucos os que se salvam? Olha que pergunta. Talvez uma pergunta capciosa, né? Queria ouvir uma outra resposta. E aí Jesus dá atenção àquela pessoa. O interessante é entender que Jesus dá atenção às nossas perguntas, aos nossos questionamentos. Então, se você tem uma pergunta, converse com o Senhor. Se você quer alguma ajuda, você pode deixar sua pergunta também no comentário. Nós vamos tentar lhe responder também, baseado na palavra de Deus. E aí ele diz assim, aí ele dá um conselho. Olha o que diz o versículo, quando Jesus responde. A pergunta foi feita. São poucos os que se salvam? Aí Jesus responde. Jesus diz assim, porfiai, escolha, por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que será? Porque todo caminho estreito, ele é trabalhoso. Ele tem que ser caminhado tomando muito cuidado para não cair, para não escorregar. É um caminho de muita vigilância. E olha só, encontrar a salvação exige um esforço mais concentrado do que a maioria das pessoas está disposta a empreender. Nós não nos salvamos sozinhos. Quem nos dá a salvação é Jesus. Ele ganhou na cruz do Calvário. Ele comprou, ele pagou um preço alto. Mas nós temos uma responsabilidade. Nós precisamos escolher. A escolha é nossa. Tem portas. Às vezes uma casa tem 2 entradas, 3 entradas, não é? Apartamento já é mais complicado. Apartamento ele é só a porta da frente e acabou, não é? Mas quando a gente chega, existem os quartos, existe a cozinha, nós escolhemos qual é o quarto que nós vamos entrar. E muitas vezes, quando nós entramos no quarto errado, o problema está ali, não é? Porque não é o seu quarto, é uma intimidade. Então, escolha entrar pela porta certa. E qual é a porta certa? A porta que nos leva à salvação, a Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Olha só. E aí, ele continua aqui, quando a gente vai caminhando nessa passagem, tem o versículo 25 diz, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele está dando explicação àquela pergunta. Ele continua aqui, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Olhe só que perigo. Então, o ensinamento de Jesus para nós é escolha entrar pela porta certa. Qual é a porta certa? A porta que nos leva a Jesus, a salvação, a porta da obediência, a porta do amor, a porta da entrega da sua vida completamente a Jesus. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, está ouvindo esse devocional, não importa o horário que você está ouvindo,
Aproveite a oportunidade e se reconcilie com Cristo. Mande nos comentários se você quiser dizer que está voltando aos caminhos do Senhor. Nós vamos te ajudar em oração. Então, a palavra que o Senhor traz para nós é sobre a porta. Escolha a porta certa. A porta certa é a porta que nos leva ao Senhor. Porfiai por entrar pela porta estreita. Deus continue nos abençoando. Agora nós vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Te agradecer, Senhor, por cada uma pessoa que está comigo nesse devocional hoje e te pedir uma bênção especial sobre cada um, sobre as suas famílias. Dá, Senhor, da tua graça, traz a salvação para essa família. Abençoa, dá entendimento da tua palavra. Continua conosco, Senhor. Eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Amém. Louvado seja Deus.